Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão da primeira Câmara Criminal, sessão ordinária de número 10, registrando hoje 9 de abril de 2024. Inicialmente, submeto à apreciação dos eminentes pares, aliás, não sem antes, né, aos cumprimentos de estilo. Saudamos as eminentes desembargadoras e o eminente desembargador, integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, todos presentes nesta sessão, assim como também estendemos os cumprimentos ao Ministério Público, na pessoa de Sua Excelência, o doutor Procurador Nildo Façanha de Abreu, igualmente da Defensoria Pública, na pessoa da doutora Defensora Pública Aline Miranda, assim como também saudamos as advogadas e os advogados que se encontram presentes, destacando aqueles que irão participar da sessão, realizando sustentação oral, seja presencialmente ou remotamente. Também nossos cumprimentos aos servidores da Casa, Força Pública, partes, estagiários, público em geral. Agora sim, dando início aos trabalhos, submeto à apreciação dos eminentes pares a ata da sessão ordinária do dia 2 de abril. Podemos considerá-la aprovada? Aprovada a referida ata sem restrições. Seguindo o roteiro, temos alguns processos que não foram julgados na sessão passada, objeto de pedido de vista. O primeiro deles trata-se do habeas corpus de número 62.1442, dígito 91.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Samuel Diógenes Baqui Landim, paciente Francisco Gomes dos Santos, impetrado juiz de direito da comarca de Icó, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima. Na sessão do dia 26 de março, o voto do eminente relator apresentado em sessão foi pelo não conhecimento da ordem, acompanhado que foi pela eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Eu, naquela ocasião, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, era véspera do feriado da Semana Santa, não pude trazer na sessão passada, mas desta feita trago o meu voto vista, o qual passo a ler. Nos seguintes termos, aqui eu vou tentar abreviar um pouco o voto vista, destacando no essencial, tão somente, e só relembrando, a turma julgadora, o motivo pelo qual houve o pedido de vista, de minha parte, foi em razão da arguição em sustentação oral da ilegalidade quanto ao flagrante, o que poderia macular o decreto de prisão preventiva, já que estaria supostamente sustentado em um flagrante ilegal. Adianto que venho acompanhando o entendimento do relator, mas penso ser interessante frisar alguns aspectos que trago no voto. Então, de início, digo, o relator fundamenta sua decisão entendendo que o embasamento da mesma, do decreto preventivo, fora idôneo, pois o próprio réu confessou junto à autoridade policial que estava armado, tendo ainda posto que os policiais relataram que o paciente informou a localização da arma de fogo, bem como apresentou voluntariamente vídeos dos fatos, restando assim rechaçada a arguição de falta de fundamentação. Destacou ainda que a decisão do juiz foi substanciada de forma adequada na garantia da ordem pública, diante do risco à tranquilidade social, pelo fato de que, 1, o paciente relatou ter o costume de andar armado. 2, que os disparos ocorreram por disputa de tráfico de drogas. 3, estava usando
tornozeleira eletrônica. E 4, o paciente é reconhecido pelos policiais como membro da facção criminosa, primeiro comando da capital, PCC. Acrescentou, por fim, que há em desfavor do paciente condenação transitada em julgado, processo de execução penal número 57387, dígito 90.2017.8.06.0112, justificando a necessidade de garantir a ordem pública, com base na súmula 52 deste egrégio Tribunal de Justiça. De início, para a melhor didática do tema, e já adentrando nos meus argumentos do voto vista, explico que há momentos em que o Estado juiz deve atuar quando se depara com a prisão em flagrante de um indivíduo. Em primeiro lugar, diante de uma prisão em flagrante, o acusado será encaminhado para uma audiência de custódia no prazo de 24 horas, segundo o artigo 306, parágrafo 1º e artigo 310 do CPP, tendo o intérprete da norma a função de apreciar a legalidade da prisão, momento em que fundamentará a homologação ou não da prisão em flagrante. Em seguida, o magistrado passa a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, convertendo o flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, inciso 2 e artigos 312 e 13 do CPP. Essa explicação técnica jurídica se faz necessária pelo fato de que não será a existência de um novo título, decisão de conversão do flagrante em preventiva, que de forma automática não será conhecido um habeas corpus, sendo imprescindível analisar o caso concreto para evitar a convalidação de prisões ilegais. O que venho colocando, né? Em outras palavras, seria isso. O argumento de se ter a preventiva ele não é um argumento automático imediato que possa chancelar qualquer tipo de flagrante ilegal que, porventura, tenha acontecido. Né? Nosso dever, é nosso papel também, quando isso é arguído, analisar se o flagrante for devidamente efetuado. Né? Continuando. Adentrando na discussão do caso em tela, não se desconhece que o habeas corpus não é a via adequada para a dilação probatória, sendo admissível a sua apreciação quando o constrangimento ilegal for manifesto, bem como que, diante da conversão da prisão em flagrante para a preventiva, resulta na superação da apreciação das teses de constrangimentos, com base na incidência de novo título judicial, decreto preventivo. Na espécie, de início, destaco que o impetrante, Dr. Samuel Diógenes Baquilandim, que fez o uso da sustentação oral neste colegiado, página 95, atua na defesa do paciente no momento da audiência de custódia, que se realizou em 25 de janeiro de 2024, páginas 54 e 55 do processo 200.909, dígito 73.2024.8.06.0293, tendo manifestado oralmente: 1. Violação do sigilo telefônico da esposa do paciente. 2. Impossibilidade de autoincriminação. 3. Conduta de disparar projéteis de arma de fogo amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa. Na decisão que homologou a prisão em flagrante, nota-se que o juiz fundamentou sobre a inexistência de ilegalidade da prisão, diante da demonstração nos autos sobre a observância das garantias constitucionais e legais do preso provisório, sendo a prisão efetuada diante do ato flagrancial do porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Na análise dos vídeos registrados pela câmera de segurança, documentos acostados pelo impetrante, percebe-se a existência de troca de tiros às 10 horas e 47 minutos e a abordagem da polícia ao paciente, quando este retornou para casa na condução de uma motocicleta às 11h17, páginas 14 a 20 e 90. Na análise dos depoimentos inquisitoriais dos agentes públicos que atuaram no cenário delitivo, expuseram que o acusado apresentou os vídeos das câmeras de segurança da sua residência e assumiu a participação na troca de tiros, justificando que atuou em legítima defesa. Páginas 7 e 8, 11 e 12,
13 e 14, 16 e 17 e 18 e 19. Em consonância com os aludidos relatos, o paciente, junto à autoridade policial, enfatizou que usou a arma de fogo para revidar os disparos, expondo que andava armado por, aspas, se sentia ameaçado, fechou aspas, bem como por acreditar que há pessoas tentando invadir a região por causa do tráfico de drogas no município de Oroz. Na audiência de custódia, o paciente disse que houve violação do aparelho celular de sua esposa, como acesso às imagens gravadas. Ocorre que teve ciência da sua, aspas, nota de ciência das garantias constitucionais, fecho aspas, página 22. E em seu termo de interrogatório, foi advertido do seu direito de permanecer em silêncio, não tendo mencionado qualquer ato ilegal de acesso ao celular ou violação de domicílio, tampouco que sofreu coação por parte dos agentes públicos. Páginas 20 e 21. Então, no interrogatório não há nenhum registro nesse sentido. Além disso, sequer constam nos autos depoimento da esposa do paciente sobre eventual violação do aparelho telefônico, bem como o ato de ingresso no domicílio do réu decorreu da informação prestada por ele para os agentes públicos sobre a existência de arma de fogo utilizada na troca de tiros, sendo a arma apreendida na mesma data da prisão do acusado, circunstância que se enquadra no flagrante presumido, artigo 302, inciso 4 do Código Penal. Logo, a alegada violação de domicílio esteve amparada pela hipótese de flagrante delito, conforme prevê o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Brasileira. Diante dos aludidos fatos, não vislumbro na espécie nulidades no flagrante capaz de relaxar a prisão do custodiado, uma vez que tal prisão fora efetivamente comprovada a sua legalidade. Quanto ao argumento da defesa relacionado à tese de fundamentação inidônea da prisão preventiva, não merece acolhimento, como bem delineado pelo eminente relator, porquanto o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, fora supostamente praticado quando estava utilizando tornozeleira eletrônica. O paciente estava cumprindo pena, em regime semiaberto, pela condenação transitada em julgado do crime de latrocínio, processo 57, 387, dígito 90, ponto 2017.8.06.0113, caracterizando assim risco de reiteração delitiva. Ademais, o próprio paciente expôs que tinha o costume, fala do paciente, que tinha o costume de andar armado e que foi vítima de uma tentativa de homicídio, em decorrência de possível invasão de território por disputa de tráfico de drogas. Circunstâncias essas que também justificam a garantia da ordem pública. Assim, deve-se manter a segregação cautelar do paciente diante da fundamentação idônea da decisão exarada pelo juiz, nos termos do artigo 93, inciso 11 da Constituição Brasileira e dos artigos 282, 310, inciso 2 e artigos 312 e 313 do CPP. Diante do exposto, acompanho na íntegra o voto do eminente relator para não conhecer o pleito de incidência de nulidades, em especial devido à existência de decisão convertendo flagrante em preventiva, caracterizando novo título judicial, justificando a segregação cautelar e, na parte conhecida, denegar a ordem em razão dos argumentos expostos. É como voto, e só para enfatizar que não se está aqui exaurindo com a discussão do mérito. Em tese, eventual abuso pode até ser demonstrado durante a instrução criminal, né? Não, a nosso ver, não no momento estando configurado, se estando ainda na fase inicial do feito. É como voto. O relator gostaria de tecer alguma consideração? Sim, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo excelente ponto de vista.
Desembargadora Silva já votou, então proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, não conheceu da ordem, nos termos do voto do eminente relator. Bom, só tínhamos esse processo a ser julgado, né, tendo por ensejo o pedido de vista, passaremos agora a proclamar o resultado referente, os resultados, né, referentes aos demais processos extra-pauta de habeas corpus, que já foram objeto de votação através do voto provisório e sobre os quais não há divergência nas votações provisórias apresentadas. Na sequência, passaremos ao julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral. Como faço de costume, vou identificar o item do processo e o resultado final. Item 1, processo de minha relatoria, habeas corpus, votei pelo não conhecimento. Segundo o meu roteiro, faltam os votos das desembargadoras Lígia e Lira. Como vota, desembargadora Lígia? Habeas corpus. Esse é de um latrocínio, né? Pelo não conhecimento? Não conhecimento. Pronto, eu voto com o relator. Desembargadora Lira, como vota? Acompanhe, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, não conheceu da ordem. Item 2, também de minha relatoria, retirado de mesa, porque já julgado por decisão monocrática, ontem, 8 de abril. 3, por unanimidade, conhecido e denegado. 4, unanimidade, conhecido e concedido, com extensão dos efeitos. 5, também de minha relatoria, votei pelo não conhecimento, aguardando o voto das desembargadoras Lígia e Lira. Como vota a desembargadora Lígia? Item 5. Com a relatoria. Desembargadora Lira. Acompanhe, excelência. Proclamo o resultado. Por unanimidade, a primeira Câmara Criminal não conheceu da ordem. Item 6. Unanimidade conhecida e denegado. 7. Unanimidade conhecida e denegado. 8. Unanimidade parcialmente conhecida e denegado. 9. Processo de minha relatoria, votei pelo conhecimento e denegação da ordem. A desembargadora Lígia votou acompanhando o relator, faltando o voto da desembargadora Lira. Eu vou deixar isso para o final, excelência. Pois não. O julgamento fica suspenso para ser analisado ao final, a pedido da desembargadora Lira. Uma espécie de pedido de vista em sessão, né? Como se fosse, né? 10. Unanimidade, conhecido e denegado. 11. Unanimidade, conhecido e denegado. 12. Unanimidade, conhecido e denegado. 13. Unanimidade, conhecido e denegado. 14. Unanimidade, conhecido e concedido. Com a aplicação das cautelares do artigo 319, incisos 1, 4 e 5
do CPP. 15, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 16, será julgado com sustentação oral. 17, unanimidade, não conhecido. 18, unanimidade, 18, unanimidade, conhecido e denegado. O habeas corpus. 19, unanimidade, conhecido e denegado. 20, unanimidade, conhecido e denegado. 21, unanimidade, conhecido e denegado. 22, unanimidade, conhecido e denegado. 23, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 24, será julgado com sustentação oral. 25, processo de relatoria da desembargadora Lígia, votara pelo conhecimento e concessão da ordem com as cautelares dos incisos 1, 4 e 9 do artigo 319 do CPP, pelo prazo de 6 meses, faltando o voto da desembargadora Lira. 25. 25. Esse aqui, excelência, eu olhei e a desembargadora Lígia está dizendo ausência, ocorrência de ausência de demonstração, de fundamentação, né, desembargadora Lígia? Então, o que eu olhei aqui é que o juiz fundamentou a custódia no 25 e eu vou divergir da desembargadora Lígia no sentido de denegar o habeas corpus e aqui ser de ofício para verificar isso aí de ofício que o juiz o faça. Mas vejo que aqui está fundamentado, porque aqui, pelo que eu examinei aqui, ela própria voto no voto, verifica quanto à custódia, aspas, que a materialidade do delito está presente, bem como indício suficiente de autoria. No que concerne à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de juiz, diversas, estas se apresentam inadequadas e ineficientes à circunstância em que se deu a prisão, verificando elementos concretos que bem demonstram a gravidade da conduta perpetrada pelo custodiado, autorizando a conclusão de que solto, no momento, representa risco à ordem pública. Então, aqui, realmente, e converteu a prisão, e por isso é que eu estou aqui votando pelo improvimento do agravo. A desembargadora Lígia foi pela concessão e eu estou pelo improvimento, para confirmar a decisão do primeiro grau. É habeas corpus, né? É habeas corpus, a decisão. Certo. A decisão dele. Por é isso denegação, mesmo, né? por isso mesmo, excelência, por ser habeas corpus, é que eu vejo que ele fundamentou aqui, Certo. sabe? Tá. É por isso que, por ser habeas corpus, é que eu vejo que Razão. fundamentação nesse sentido, vou divergir. Desembargadora Lígia, como relatora, gostaria de se manifestar? Na minha visão, o juiz Acor não fundamentou. Ele diz que a materialidade e a autoria, e há indício de materialidade e autoria, diz que não ia aplicar as medidas, outras medidas, mas assim, uma coisa concreta sobre a razão, ele não disse, na minha ótica. Então, eu mantenho meu voto. Pois não, o desembargador Carneiro havia votado acompanhando a desembargadora Lígia. No momento, ratifica o voto provisório? Proclama o resultado. A primeira Câmara, por maioria de votos, conheceu da ordem para concedê-la, arbitrando as cautelares já mencionadas. 26. Unanimidade, conhecido e denegado. 27. Processo de relatoria da desembargadora Lígia, votou pelo parcial conhecimento e concessão da ordem, aplicando as cautelares dos incisos 1, 4 e 9 do 319 do CPP, com o prazo de 6 meses, faltando também aqui, no caso, o voto da desembargadora Lira. Como vota? Mesmo sentido esse, que a desembargadora Lígia disse que não fundamentou, e pelos mesmos motivos
eu também deixei de acompanhar, estou divergindo, porque vejo que está fundamentado, conforme aqui o juiz diz na ordem pública. Então, eu estou confirmando a decisão do primeiro grau, que está fundamentada. Pois não. Desembargadora Lígia? Eu vou manter meus votos pelas mesmas razões. Pois não. Desembargador Carneiro? Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu parcialmente para denegar a ordem, entendendo que a decisão atacada está devidamente fundamentada, ficando a desembargadora Lira designada para a lavratura do acórdão, por ter aberto a divergência. 28, também de relatoria da desembargadora Lígia, votou pelo conhecimento e concessão da ordem, arbitrando as cautelares dos incisos 1, 4, 5 e 9 do artigo 319 do CPP, faltando o voto da desembargadora Lira. Travou aqui, excelência. Eu gostaria de pedir a vossa excelência para deixar para o final. 28. Ok. Doutora Larissa, anota, deixamos para julgar no final. 29, por unanimidade, parcialmente conhecido e concedido. 30, unanimidade, conhecido e concedido. 31, unanimidade, conhecido e denegado. 32, unanimidade, conhecido e denegado. 33, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 34, será julgado com sustentação oral. 35, processo de relatoria da desembargadora Lira, com observação de retirado de mesa. Confirma, desembargador? Julgamento, portanto, adiado. 36, unanimidade, conhecido e denegado. 37, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 38, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 39, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 40, unanimidade, conhecido e parcialmente concedido. 41, será julgado com sustentação oral. 42, unanimidade, conhecido e denegado. 43, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 44, será julgado com sustentação oral. 45, unanimidade, conhecido e denegado. 46, unanimidade, conhecido e denegado. 47, unanimidade, conhecido e denegado. 48, unanimidade, conhecido e denegado. 49, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 50, processo de relatoria do desembargador Carneiro, votou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, no que foi acompanhado pela desembargadora Silvia e por mim também. Unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 51, processo de relatoria do desembargador Carneiro, observação de adiamento. Confirma? Julgamento adiado. 52, por unanimidade, conhecido e denegado. 53, por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 54, por unanimidade, conhecido e denegado. 55, por unanimidade, ordem concedida, no sentido de revogar a cautelar prevista no artigo 319, inciso 9 do CPP, no caso tornozelamento, permanecendo inalteradas as demais cautelares fixadas. 56, unanimidade, não conhecido. 57, unanimidade, não conhecido. 58, unanimidade, conhecido e concedido em menor extensão, determinando-se que seja providenciado com devida urgência a extração da guia de recolhimento provisório do sentenciado para fins de adequação da preventiva ao regime semiaberto. 59, unanimidade, parcialmente conhecido e parcialmente concedido. 60, unanimidade, conhecido e denegado. 61, unanimidade, conhecido e denegado. 62, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 63, unanimidade, conhecido e denegado. 64, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 65, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado.
66, unanimidade, conhecido e denegado. 67, unanimidade, conhecido e denegado. 68, unanimidade, conhecido e denegado. 69, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 70, unanimidade, conhecido e denegado. 71, unanimidade, conhecido e denegado. 72, unanimidade, conhecido e denegado. Sendo esse o último processo, esta pauta a ser julgado sem sustentação oral na presente sessão, à exceção dos dois que ficaram para o final. Passaremos agora a proclamar os resultados referentes aos demais processos, iniciando pelos conflitos de competência e, na sequência, os de pauta. Conflito de competência do item 1, unanimidade, conhecido e procedente. Entendido competente, o juízo suscitado, que é o do 8º Juizado Especial Civil Criminal da Comarca de Fortaleza, no caso, o Juizado Criminal, né, atualmente. 2, conflito de competência, unanimidade, conhecido e procedente. Competente, o juízo suscitado, 13ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. 3, unanimidade, conhecido e procedente o conflito, competente o juízo suscitado, 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú. 4, por unanimidade, conflito negativo de jurisdição conhecido, declarar a competência para processamento do feito do juízo da primeira unidade do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Comarca de Fortaleza. Em base de declaração, item 1 dos embargos, unanimidade, conhecidos e providos. Provido para a sana do vício apontado, reduzir a pena de multa fixada no acórdão embargado de 30 para 10 dias multa nos termos do voto da relatora. 2, unanimidade, conhecidos e rejeitados. 3, unanimidade, conhecidos e rejeitados. 4, unanimidade, conhecidos e acolhidos os embargos. 5, unanimidade, conhecidos e rejeitados. 6, processo de relatoria do desembargador Carneiro com pedido de adiamento. Confirma. Julgamento adiado. 7, unanimidade, conhecidos e rejeitados os embargos. Pauta número 8/2024, julgando apelação criminal, item 1, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. Pauta número 9/2024, SAG digital. 2, unanimidade, conhecido e improvido, apelo. 3, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. Pauta número 10/2024, SAG digital, item 4, unanimidade, conhecido e provido. 5, processo de minha relatoria, votei pelo conhecimento e provimento da apelação. A desembargadora Lígia votou favorável, aguardando o voto da desembargadora Lira. Em seguida, veio aqui que tá travou, sim. Não estou conseguindo. Alguém distrata? Quer pedir para ficar para o final? Enquanto resolve esse problema? Sim, é certamente. 5, né? Item 5, apelação criminal. 15.5674, dígito 33.2017. Mais um para o final, o terceiro. 6, unanimidade, conhecido e improvido. 7, unanimidade, conhecido e improvido. 8, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 9, será julgado com sustentação oral. 10, unanimidade, conhecido e provido. 11, será julgado com sustentação oral. 12, unanimidade, conhecido e improvido. 13, unanimidade, conhecido e provido. 14, unanimidade, conhecido e improvido. 15, unanimidade, parcialmente conhecido e provido. Parcial provimentar o recurso, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea. 15, unanimidade, conhecido e improvido. Perdão, 16, né? 16, unanimidade, conhecido e improvido. 17, unanimidade, conhecido e improvido. 18, unanimidade, conhecido e improvido. 19, será julgado com sustentação oral. 20, unanimidade, conhecido e improvido. 21, unanimidade, conhecido e improvido. 22, unanimidade, conhecido e improvido. 23, será julgado com sustentação oral. 24, idem. 25, unanimidade, conhecido e improvido. 26, unanimidade, conhecido e improvido. 27, unanimidade, conhecido e improvido.
28, unanimidade, conhecido e improvido. 29, unanimidade, conhecido e improvido. 30, unanimidade, conhecido e improvido. 31, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 32, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 33, unanimidade, conhecido e provido. 34, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 35, será julgado com sustentação oral. 36, unanimidade, conhecido e improvido. 37, será julgado com sustentação oral. 38, unanimidade, conhecido e provido. 39, unanimidade, conhecido e improvido. 40, unanimidade, conhecido e improvido. 41, unanimidade, conhecido e improvido. 42, unanimidade, conhecido e improvido. 43, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 44, unanimidade, conhecido e provido. 45, unanimidade, conhecido e improvido. 46, unanimidade, conhecido e improvido. 47, unanimidade, conhecido e improvido. 48, unanimidade, conhecido e improvido. 49, unanimidade, conhecido e provido. 50, unanimidade, conhecido e improvido. 51, unanimidade, conhecido e improvido. 52, unanimidade, conhecido e improvido. 53, unanimidade, conhecido e improvido. 54, processo de relatoria da desembargadora Silvia, com pedido de adiamento. Confirma, desembargadora. Julgamento adiado. 55, unanimidade, conhecido e improvido. 56, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 57, unanimidade, conhecido e improvido. 58, unanimidade, conhecido e improvido. 59, unanimidade, conhecido e improvido. 60, unanimidade, conhecido e provido. Sendo esse o último processo do roteiro a ser julgado nesta sessão, sem pedido de sustentação oral, à exceção do que fora adiado para o final da sessão. Muito bem, passaremos agora ao julgamento dos feitos com solicitação de sustentação oral, dando preferência aos pedidos de sustentação que serão feitos presencialmente aqui na sala de sessões, dando destaque àqueles que formularam em primeiro lugar o seu pedido. Eu chamo o item 16 dos habeas corpus. É o primeiro inscrito. Item 16. Trata-se do habeas corpus de número 623830, dígito 64.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, o Dr. Robson Halley Costa Rodrigues. Paciente, João Batista Pereira da Silva. Impetrado, juiz de direito da primeira vara da comarca de Camusim, sob minha relatoria. Vamos à identificação do processo no sistema. Se fechar aqui, a gente consegue voltar lá, entendeu? E fechar assim. Você posso fechar aqui? Mas eu tenho que tornar a sessão. Ah, não. É só esse acordo. Qualquer só pode abrir ele de volta. Tá certo. Tá certo? Pode pegar. Aqui já. Inscrito para fazer a sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Lucas de Castro Alexandre. Eu indago à defesa e também ao Ministério Público se dispensam a leitura do relatório. De acordo? De acordo. De acordo, Excelência. Muito bem. Assim sendo, já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor Lucas de Castro Alexandre, para presencialmente apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Estou com a palavra, Excelência. Sim. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente, recebo os cumprimentos deste advogado que vos fala. Desembargadora Lígia Andrade, recebo os cumprimentos deste advogado que vos fala. Desembargadora Lira Ramos,
receba também meus cumprimentos. Desembargador Francisco Carneiro, receba os meus cumprimentos. E desembargadora Silvia Soares também receba os cumprimentos deste advogado. Ao eminente representante do Ministério Público do Estado de Ceará, doutor Nilton Façanha, receba também os meus cumprimentos. Excelência, um fato tem me preocupado, e este fato ele gira em torno da questão elementar da prova. Em específico, sobre o sistema de provas, notadamente no que diz respeito ao livre convencimento motivado. E eu aqui o digo porque nós não podemos utilizar, nós não devemos, em verdade, utilizar como elemento de prova o fato de alguém falar para Beltrano, que fala para Ciclano, que fala para Fulano, e Fulano é arrolado no processo, dá seu depoimento, e esse depoimento é utilizado para condenar ou para decretar a prisão preventiva de alguém. E o processo aqui, sob exame, na relatoria de Vossa Excelência, desembargador Mário Parente, ele não foge do escopo. E por que ele não foge do escopo? Essa decisão foi decretada sobre dois prismas, e aqui a gente atesta que foi sobre a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. Mas não só isso. Sua Excelência, a magistrada da primeira vara da comarca de Camusim, quando da decretação da prisão preventiva, em verdade, da renovação, ela considerou, e aqui eu faço uma pontuação das palavras de Sua Excelência. Analisando o periculum libertatis, não há dúvidas de que a conduta delitiva supostamente praticada pelo investigado é dotada de periculosidade concreta, tendo em vista que, conforme se tem notícias, o paciente seria o suposto mandante e autor intelectual. E aqui eu repito, Excelência, conforme se tem notícias. Notícias de quem? Que notícias? Nós não podemos permitir esse tipo, e em verdade a banalização do elemento de prova, para poder encarcerar qualquer sujeito que seja em uma espécie de prisão preventiva, seja em uma espécie de condenação. E por isso que, em face dessa decisão, nós ventilamos no habeas corpus 3 teses, a qual eu passo a delinear. A primeira tese que nós ventilamos no nosso habeas, ele se refere à extensão dos benefícios concedidos no habeas corpus de número 062, 6114, 50, 2021, 8060000 e habeas de número 063, 73, 57, 88, 2021, 8060000. Isto porque aqui não se requer, e aqui eu faço questão de pontuar, que não se requer a extensão do benefício em razão das condições pessoais, porque o artigo 580 ele veda essa possibilidade. Mas a extensão dos benefícios que aqui se requer é dada a sua situação jurídica. E por que situação jurídica? Porque um dos pacientes deste habeas, ele estava juntamente com o paciente deste feito, na mesma ocasião. E eu explico. A investigação chegou a uma conclusão de que o ora paciente e o paciente deste feito que eu acabei de citar teriam ido buscar 2 elementos em uma rodoviária, certo? Contudo, não houve nenhuma comprovação, e em razão dessa comprovação também foi delineado para fins de concessão do habeas, levou-se a efeito essa linha de investigação que desagou numa denúncia e pronúncia também do paciente daquele feito, e aqui eu cito inclusive o nome do paciente, é o Francisco Pereira da Silva e o senhor Valdir Arruda Lopes. Os mesmos foram pronunciados, posto para exame em sessão do Tribunal do Júri, ambos foram absolvidos no processo de número 000072203-2018-8060053. Ou seja, a extensão dos benefícios que aqui se requer é dada à situação jurídica semelhante. Ou seja, aqueles pacientes tinham supostamente ido buscar 2 sujeitos em uma rodoviária e não ficou comprovado, e o Tribunal do Júri, na sessão do dia 22 de 9 de 2022, assim entendeu e entendeu também pela necessária absolvição. Dessa forma, é que se requer a extensão dos benefícios
dos habeas que ali foram concedidos, não só pela similitude jurídica e processual, mas também em razão de condições ainda mais favoráveis do ora paciente. Para além dessas questões, Excelência, também se combate aqui a questão da extemporaneidade dos requisitos para a prisão preventiva, e aqui eu explico. A prisão preventiva, inicialmente, ela foi decretada em agosto de 2015. Em verdade, ela foi convertida, vez que em 7 de 8 de 2015 foi decretada a prisão temporária por 30 dias e 27 de 8 de 2015 foi convertida em preventiva pela suposta participação no crime de homicídio doloso. E em 2020, em 23 de 1 de 2024, o paciente foi detido e, sendo dessa forma, em 31 de 1 de 2024, sobreveio decisão ratificando o decreto prisional. Contudo, Excelências, e por que aqui alegamos a extemporaneidade dos requisitos para a prisão preventiva? Porque, em verdade, o paciente ficou no exercício de sua liberdade durante quase 9 anos. E, nesse período, não há qualquer comprovação de qualquer delito, qualquer mácula à ordem pública, mácula à instrução processual ou mácula a qualquer ameaça à testemunha, quer que seja. Então, dessa forma, não houve nenhum tipo desta comprovação. Para além disso, é importante aqui destacar o que preleciona o artigo 312, Excelências. O artigo 312 ele traz seus requisitos inerentes, mas traz também a necessária comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Por vezes, o que, infelizmente, nós vemos é a alegação de indícios de autoria. Não é conveniente, em verdade, dizer que eu não posso utilizar, conforme se tem notícias, para aqui dar supedâneo a qualquer indício de autoria. É o que chamamos da vedação do testemunho direto, que já foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o STF, no HC de número 11.4661 de Minas Gerais, na relatoria do ministro Marco Aurélio, assim o diz: se não houver no decreto prisional a fundamentação de dados concretos, sólidos e idôneos, é ilegítima a prisão decretada. Sua Excelência desembargadora Lígia Andrade decidiu por pouco e fez uma pontuação em verdade há pouco, que não havia comprovação de fatos, em fatos concretos, em verdade, que permitisse a manutenção da decisão. Então, de igual modo, aqui é que nós ventilamos essa questão no que diz respeito à ausência de comprovação dos requisitos autorizadores para o decreto prisional. Em verdade, aqui a liberdade é a regra, Excelências. E Vossas Excelências muito bem sabem, e sabem mais que eu, que a liberdade é a regra, e a decisão de Sua Excelência, magistrado de primeiro grau, ela bem ratificou isso, contudo, entendeu de forma diversa, considerando os elementos abstratos, o que também já é rechaçado pela nossa jurisprudência. E de forma a encerrar, Excelências, nós ventilamos aqui também que, em face disto, em face da ausência dos requisitos que permitem o decreto prisional de forma preventiva, é que nós vemos que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elas são perfeitamente suficientes para o caso sob exame. Então, não só por essa questão da ausência dos requisitos em si, mas também pelo fato de que, Excelência, o paciente, ele toma, e aqui comprovamos nos autos, o paciente tem uma condição de saúde peculiar, ele tem um problema cardíaco, comprovamos com base nos medicamentos, juntamos os medicamentos que o mesmo toma, ele toma 10 medicamentos diários, são 6, salvo me engano, são 6 remédios pela manhã e 4 à noite. Então, a situação do hora paciente requer uma extrema cautela, extrema cautela. Nós sabemos que nem todas as unidades prisionais têm não que este cuidado, mas
este suporte de saúde para todos aqueles que ali se encontram. Dessa forma, Excelência, é que nós requeremos a concessão da ordem para fins de revogar a prisão preventiva, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores desta, bem como requeremos, Excelência, de forma alternativa, a concessão da ordem para conceder os efeitos extensivos ao hora paciente, que foram delineados nos habeas que aqui citei. De forma subsidiária, requeremos a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. Muito obrigado, Excelência. Pois não. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo regimental. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer meritório já acostado aos autos. Eu peço licença para ler o voto, por entender que está mais claro do que como a gente faz habitualmente a leitura da proposta de ementa. Retirando aqui alguns trechos do voto para não me alongar, mas apresentando alguns argumentos que me parecem pertinentes e elucidativos para a formação do meu convencimento. Bom, dentre os pontos atacados na petição inicial do habeas corpus, que constam no relatório do voto, o primeiro deles é a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. E óbvio que julgamos o habeas corpus com base naquilo que é alegado na petição inicial de habeas corpus, né? Temos que nos prender a esses argumentos que nos são apresentados, até porque também o Ministério Público dá parecer sobre o que é apresentado nos autos. Então, a primeira arguição é essa, da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Sobre isso, me reporto dizendo. Adentrando ao mérito da questão, colaciono trecho relevante do deciso que manteve a segregação cautelar do paciente, páginas 50 a 58, aspas. Passando à análise dos fundamentos da prisão preventiva, importante ressaltar que em nossa legislação, a liberdade é a regra antes que haja sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo se estiverem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Compulsão dos autos, diz o magistrado. Entendo que persistem os motivos ensejadores da prisão, sendo imprescindível a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sobretudo em virtude do modus operandi em que o delito foi praticado. Conforme consta dos autos, o réu João Batista é acusado de, supostamente, ser